Como é que aconteceu isso? Como é que a criança reagiu a isso? Quem protegeu a criança sobre isso? Então ela foi abusada. Quem ficou sabendo? Como é que a família lidou com isso? Como é que ela está agora? É isso que quer saber quando você vai fazer um laudo. É interessante você dar um prognóstico. Às vezes o juiz não entende que pode ter dado um dano psicológico. Isso é importante você pôr. Às vezes até que o seu relatório a pessoa consegue uma aposentadoria. Tem caso de abuso sexual que o dano psicológico é irreparável. Pode sim desencadear um problema gravíssimo. Entendeu? A Gabel ainda, ela explica a dinâmica do abuso. O juiz quer os fatos. O psicólogo quer apreender a dinâmica familiar. Como é que está reagindo, como é que está sentindo, como é que se organizaram, quem deu apoio, quem não deu apoio. Ela está indo bem na escola, começou a ir mal na escola depois que soube do abuso, tem medo de figuras masculinas, não sai mais na rua sozinha, entendeu? É isso que eu quero saber, qual foi o dano da situação. A família está preocupada com o quê? Com reparação. E geralmente a família silencia os fatos, não quer mais falar, principalmente se é intrafamiliar. Porque falar pode representar uma ameaça. Aquele pai que abusou é quem banca a casa, vai embora. A mãe não quer que ele vá embora, entendeu? Então vamos silenciar o abuso. A vítima respeita de alguma forma, só se ela for muito rebelde, ela respeita o clima familiar e ela reproduz o que a mãe dela quer, que ela silencia, o que o pai quer. Ela vai meio que ser... Ela está numa situação vulnerável, então ela pode atender aos anseios da família. Geralmente chega no judiciário, ela põe no livro dela, Gabriel, 6 meses depois chega. Dependendo da cidade, chega um ano. Um ano depois que sofreu o abuso é que chega o processo para o perito atender. Na maioria das vezes 6 meses, porque o delegado abre um inquérito, ele junta as peças e quem abre o processo não é o delegado, é o juiz. Quem abre o processo? O delegado abre o processo? Não. Abre o quê? Inquérito. Ele só investiga. Ele vai formular, ele vai juntar. Se o juiz olhar aquele calhamaço, não, isso aqui não tem substância, isso aqui não precisa virar um processo. Ele pode, só que o Ministério Público está ali para fiscalizar também. Mas ele pode não levar aquilo adiante. Porque ele pode sentir que ali não tem documento suficiente do ponto de vista do direito, ele segue as leis, para se instaurar um processo. Ele tem que obedecer também, ele tem um código para seguir. Às vezes, o que está dentro do processo não caracteriza um processo, é o juiz que decide. Entendeu? Às vezes está faltando coisas. Não, mas está faltando isso aqui. Não dá para abrir um processo com 3 folhas, está faltando um monte de coisa aí no ar. Entendeu? As partes, quem são as partes? Os advogados, o requerente, a requerida, o Ministério Público também é. As partes questionam se a vítima tem tendência para a fabulação. Questionam muito o psicólogo. Quando chama o psicólogo na audiência, às vezes perguntam assim: doutora, você perguntou se ele não viu isso na TV? Tipo, como se o psicólogo fosse tão idiota assim, né? E a criança também é mentirosa, então tem essa tendência ainda. Se algumas de suas declarações devem ser ouvidas com prudência. A criança ainda não é colocada no lugar que precisa ser colocada em relação ao abuso. E a Gabel, ela denuncia isso. As crianças não são valorizadas. Muitas mães não dão credibilidade para falar da criança. Muitas mães são coniventes, co-dependentes desse cara e podem ser co-incriminadas, podem ser incriminadas juntas. Por que eu falo mãe? Porque a maioria dos abusos acontece com meninas vítimas de seus padrastos. Entendeu? Não cabe ao perito fazer a instrução do processo. Tem essa tendência de quando vem pedido para o psicólogo, meio que você perguntar quantas vezes foi abusado e tal. E lembra que no Código de Ética, lembrando que você não vai, lembra da escuta de pessoas vitimizadas? É aqui. Então a Gabel, quando escreveu isso, não tinha aquela resolução ainda de escuta psicológica para criança. Mas o que ela fala bate igualzinho, tá? Então você não está lá para
tentar direcionar o processo do jeito que o advogado quer que você direcione, com esse tipo de pergunta. Será que os pais transavam? Onde ela dormia, por isso que ela disse que foi abusada? Será que essas falas dela, às vezes ela está falando que o cara abusou, ela viu um negócio, o negócio era quente, era gelado, era duro? Será que o cara gemia? Será que ela não está descrevendo uma cena de relação sexual dos pais que dormem no mesmo quarto? É isso que os advogados vão tentar fazer para aliviar o agressor. A maioria dos advogados fazem isso. Eles vão tentar, por quê? Porque tem direito ao contraditório. Não é porque eles são aquele nome, muitos são. Entenderam? O direito ao contraditório existe, sempre. A credibilidade das declarações da vítima se escreve em função de um contexto, tanto quanto do dossiê da personalidade. Tudo acontece num contexto, né? Então você tem que entender o funcionamento dessa família para poder falar desse abuso. A credibilidade da resposta. Uma vez veio um caso achando que havia abuso dentro da casa, que as crianças não brincavam fora, o pai fazia umas brincadeiras de beliscar, umas coisas estranhas, mas eles eram muito pobres. E a menina ela tinha uma certa deficiência cognitiva, um retardinho mental bem leve. E os vizinhos denunciaram achando que era abuso. Às vezes não é. Às vezes não é mesmo. Né? Tudo leva a que é, mas você vai falando. Ou às vezes é e você não consegue capturar. Tem horas que a gente não consegue capturar. Está tão enraigado que você não consegue. A credibilidade da resposta em julgamento não surge unicamente da precisão dos fatos, mas da análise do que foi vivido pela criança no seu próprio tempo de vitimização. Então, lembra que eu falei do avião? Às vezes, o cara está andando de skate e bateu no avião. Que juiz que vai acreditar nisso? Está entrando numa ação de indenização. No caso do abuso, ela estava num lugar, aconteceu um abuso. Mas como que aconteceu se tinha gente perto e ninguém viu? O juiz fala assim, será que essa criança está falando a verdade? Tinha gente na sala, como é que ela disse que abusou? Né? Essa credibilidade vai ser um monte de coisa. Não, essa criança sempre fica sozinha, essa criança teve baixo rendimento escolar. E verificamos outras pessoas que cuidam da criança, ela não tem problema relacional com nenhuma delas, mas ela tem forte hostilidade em relação ao tio que ela acusa, entendeu? Você vai ligando o contexto. A Gabel fala que a perícia está lá para descrever personalidade da vítima, é esse nome que ela usa, a repercussão que os fatos puderam acarretar ao psiquismo dessa vítima. E ela diz que na perícia você tem que pôr tudo que vai ser útil para a compreensão dos fatos. É só na hora e na prática, quando você estiver diante de um abuso, que você vai se perguntar na hora que está fazendo laudo. Isso tem a ver, isso não tem a ver, isso vai ajudar o juiz na decisão, não vai, entendeu? Às vezes ela conta uma história para você que não é importante, então você não vai pôr. Ela chama atenção que como é que uma criança vai conversar com vocês, psicólogos, sobre abuso, se ela não pode falar de sexualidade? Você percebe que os pais são rígidos, esse assunto nunca é conversado, ela não vai falar com você e ela vai silenciar, vai ser difícil. Ela pode até falar para você, mas às vezes ela não vai falar para a própria mãe. E a mãe não dá credibilidade, porque a mãe a ama, ela é amiga da mãe. Como é que ela não contou do abuso para a mãe? Contou para a avó. Pode um negócio desse? Eu que sou mãe, ela não conta. Vai contar para a avó, por vizinho? Como é que a criança fala de sexualidade com essa mãe se não tem espaço? Não vai falar. Aí ela lembra também que você também, por mais que nós somos subsídio do juiz, a gente também não está lá só para isso, tem outras atribuições. A gente vai querer saber da reparação. Como é que essa criança vai superar isso? Então, toda vez que eu lido com a criança, eu lido com perspectiva de futuro. Então, é interessante que eu não só apresente os dados para o juiz, um prognóstico, um diagnóstico, mas eu apresente através de encaminhamento. Então, que ela vá para o CREAS. Vou colocar lá. Solicito encaminhamento, solicito tratamento para ela reparar isso. Eu estou preocupada com isso. Eu posso pedir uma reavaliação para ver se o CREA atendeu ela bem. Eu posso fazer isso também. Cansou? Muita coisa. Isso que dá agonia. Sujeito de direito, a Gabriel já usa isso. Se cada um fizesse o seu papel. Então, o lado humano do psicólogo judiciário, também tem esse lado humano. Ela fala que na reparação é que a perícia
vai em busca do sujeito de direito. E também não estou lá só para satisfazer o desejo do juiz de dar uma sentença e responsabilizar o agressor. Não é só isso. Não é só peça acusatória. O relato da criança também tem que ser uma peça protetiva. Por isso que eu sou psicóloga, não. Claro? Criança precisa avisar a palavra sobre a vitimização que sofreu, em detrimento ao silêncio dos adultos. Você tem que deixar isso claro para o juiz, às vezes, por que ela silenciou. Você tem que explicar a dinâmica familiar para ele não achar que ela silenciou porque ela está mentindo ou não teve nada, entendeu? No sistema judiciário, aqui ela pega pesado, no sistema judiciário. O processo penal transforma. Lembra que eu falei que às vezes atende inquérito? É errado. Porque isso choca. Só para dizer que isso vai fazer. Ele não quer usar. O psicólogo não quer entrevistar a criança para incriminar o agressor. Ela quer entrevistar a criança para proteger e garantir o ético. Só que, infelizmente, eles vão empurrando porque tem brecha na lei. Então, no sistema judiciário, o processo penal transforma novamente em vítima a criança que foi vítima de abusos sexuais. As perícias permitem apreciar mudanças do sistema familiar no lugar da mãe na coincriminação. É isso que eu acabei de explicar. Esquece Gabel, esquece Castro. Eu acho que é o último. É o Franco. A Franco é a última. Lembra que eu expliquei no livro que ela está chegando? Eu fiz um resuminho de quem ganhou em primeiro lugar. Hoje em dia o ECA prevê várias coisas, os pretendentes da adoção e várias coisas para adoção que vocês têm que ler. São muitos artigos novos. Eles põem 197C, A, B, eles colocaram vários artigos novos. Então, em relação à adoção, tem muita coisa sendo feita hoje, que essas três pessoas, que são duas psicólogas na ciência social, da Lapa, elas fizeram em 2003, ganharam o prêmio em primeiro lugar. O que elas fizeram? Abordagem grupal interdisciplinar, ao nome, não é interprofissional, mas é assistência social e psicóloga, é a mesma coisa. Interprofissional, multiprofissional, interdisciplinar, uma tentativa enriquecedora para o trabalho com pretendentes da adoção na vara da família. Alguém aqui já adotou? Sabe o que são pretendentes? Sabe o que são pretendentes da adoção? Pretendentes não são pessoas que se cadastram? Isso, faz quando você acabou de casar, tem problema biológico ou não tem, Sim. E você quer ter filhos. Aí você vai lá no fórum, abre um processo e pede para o juiz o direito de requerer uma família através da adoção. Você tem esse direito. Você quer ser família substituta de uma criança. Aí você vai lá, o juiz fala, tá bom, então você me dá um antecedente criminal, você me dá um atestado de sanidade física e mental, me dá seu limite, me dá onde você mora, seu nome e tá bom. Aí ele olha, tá, não responde.